15 soldados, 20 soldados, não estavam tão equipados assim quanto estão agora, e simplesmente foram pedir para nós sairmos da rua. Aí eu perguntei, bom, qual lei que impõe o protesto de sair da rua? De não estar na rua, aliás. Não tem lei que baseie isso, é um protesto pacífico, tranquilamente, com cartazes, palavras de ordem, cobrando direitos básicos para toda a população, não somente para o Rio de Janeiro. Aí o sargento, o comandante, não recordo, veio reclamar conosco, falando poucas e boas. Resumindo, paramos de discutir, choque e manifestantes, nos distanciamos deles, demos uns 20 metros deles mais ou menos, começou a ver uma bombinha para cima da gente, a famosa bomba de gás, que arde, que é uma beleza, e esse é o protetor, para tentar. Nos distanciamos bastante, a bomba veio, começamos a dispersar, que eram poucas pessoas, não tinha como aglomerar muito, não tinha como manter resistência. Seguramos, fomos andando, correndo, mais bomba, muita bomba para cima de nós. Simplesmente tivemos que dispersar, voltamos para a LERJ, uma coisa que não foi legal, que a gente na hora não tinha tanta experiência, voltamos para a LERJ, e lá um amigo foi detido. Detido que eu digo, um policial pegou, inventou história, jogou no blazer sem o porquê, né? Aliás, aí o cara estava parado na calçada, não estava na rua, calçada. Foi entrando no blazer, do blazer eu perguntei, por favor, qual é a DP que ele vai? Qual o departamento de polícia que ele vai? Não posso falar, não vou falar. Falei, bom, isso você só tem que falar, tem que informar. Tem que informar, eu sou servidor público. Eu sou um civil, quero só informação. Estou na calçada, apenas pedindo uma informação. Negou-se, foi e me levou para a DP. Qual DP eu não sei. Um advogado, que eu não recordo o nome, nos ajudou, porque nós contatamos ele, nos ajudou, chegou na DP, o advogado simplesmente chegou, falou com o delegado, trocou lá a ideia dele, de advogado e delegado, conversou, passou umas 4 horas, se não foi mais, e liberou o rapaz. Eu pergunto, tem necessidade disso? Por que isso? É para mostrar o quê? Botar medo na população? Dar porrada, desculpa o termo? Prender? Ameaçar de morte? Não tem necessidade de fazer um negócio desse, até porque ele é um filho, ele é um pai também. Ele em casa tem uma mãe, tem um filho, tem uma irmã, tem uma prima, tia, família, amigos que são a favores ou contra a profissão dele, não sei. E simplesmente eu me pergunto até hoje o porquê que a polícia faz isso, por que existe a profissão polícia militar. Entro em outro mérito, não vou me aprofundar nisso. Voltando um pouquinho à história, comecei em junho foi o estopim dos 20 centavos. Começou rolando, eu até então nunca gostei de levantar banner, levantar cartaz e tudo mais, nunca foi muito forte fazer isso, nem criar o cartaz. Eu sempre estava observando as mídias, as formas como filmavam, as câmeras digitais, estava bastante intrigado com isso e gostava disso. Resolvi comprar o celular e tudo mais, me informar melhor e simplesmente, aos poucos eu fui aprendendo a mexer. Claro, não é tão fácil. E como isso, até porque você tem que ter uma resistência, vai ficar em pé, vai ter que filmar, sendo ao vivo, você tem que saber o que você vai falar, o que você vai ouvir, o que vão falar do seu lado, que aqui não tem, vai estar gravado depois, mas agora está ao vivo. O que você falar, o que você filmar, vai estar ali. Podem te incriminar ou não, dependendo do que você filmou. É meio complicada a situação. Daí em diante, eu comecei a filmar, fui percebendo que muitos eram a favor, tinha as pessoas que não gostavam muito por questões de privacidade, que não se sentiam muito bem sendo filmadas. Eu tentava fazer o máximo para não filmá-las, só que por estar em público é meio complicado. Estava passando o celular da pessoa, a pessoa é muito, digamos que, é muito tímida e não se sente tão bem. Daí então fomos adiante, fomos formando os coletivos, que existem diversos coletivos no Rio de Janeiro. São muitos nomes, Coletivo Carranca, Mariachi, Fanfarra, a Mídia Ninja, tem um Black Bloc também, né, coletivo de filmagem, mas é digamos que uma tática, tem páginas no Facebook, tem diversas coisas muito legais. É bom que todo mundo veja, assim, procure informações. Diante disso, até hoje eu venho filmando, vejo que é uma boa forma de divulgar um protesto, divulgar as arbitrariedades que rolam tanto do governo do Estado quanto da Polícia Militar, sem identificação, como vocês puderam ver no vídeo ainda há pouco, a forma como eles utilizam a gente. E decidi me equipar um pouco melhor, mas ainda falta um pouco de grana, claro.
comprando um celular um pouco mais moderno, um plano de internet um pouco mais moderno também, uma bateria um pouco mais elevada, que a bateria às vezes dura poucas horas, o proteste dura muito mais horas, você tem que trocar de bateria, é complicado, tem que se proteger e ao mesmo tempo filmar, se mexer, é bem complexo. Enfim, a minha opinião em relação a tudo isso é uma coisa, um RG novo que tem no Brasil, no país. Que o país, depois da direta já, digamos que dormiu em berço esplêndido. Todo mundo calado, todo mundo quieto, os direitos básicos poucos têm, os bacanas têm bastante, não compartilham conosco, digamos assim. E simplesmente eu acho, na verdade, não achei não, eu acho que todos deveriam de alguma forma, não somente como o Alex falou, ir à rua, mas divulgar a informação, propagar a informação, pesquisar, questionar, não acatar o que a televisão está passando para vocês, que a televisão, assim como tem a verdade, não vou ser hipócrita, tem a verdade, mas também tem muita distorção, muita manipulação. O caso mais recente do Rio de Janeiro agora foi o Rojão, que o suposto Caio é o bandido, no caso ali. Aí eu pergunto, e a Boate Kiss? Até os novos, Justiça. E o Thor Batista, que teve eliminar suspenso, o filho do Ike Batista. São semelhantes, Boate Kiss, Thor Batista e o suposto Caio, que é o suposto suspeito do caso. Qual é a diferença? Só que o cara é pobre, periférico? Gabriel, também tem aquela questão dos manifestantes que foram mutilados, né? A menina que perdeu o olho e também não falou nada. Dois manifestantes que ficaram cegos de um olho também, são danos irreparáveis. Não estão mortos, mas estão mutilados. Foram, acho que uma polícia de São Paulo que foi cega, se não me engano, e uma menina do Rio também que está cega e não tem conserto. Está cega. Ela perdeu o olho inteiro. Perdeu o globo ocular todo. Teve que botar uma prótese de silicone. Nem lembrava dessa história perfeitamente. Aí eu pergunto, Boate Kiss, Thor Batista e o Rojão, para lembrar do caso. Qual é a diferença? A semelhança é a mesma. E a Boate Kiss teve centenas de mortos. E até hoje não tem justiça. Os donos da Boate Kiss, não sei nem se tem um deputado, se não me engano, que é dono, tem outro lá que eu não sei o nome dele. Até hoje está aí. Qual é a diferença disso? Não entendo. Que justiça é essa que tem no Brasil? O sistema eleitoral brasileiro, ele é confiável, será? A urna eletrônica é confiável, será? Eu, particularmente, não confio. Nem no sistema, nem na urna. Não sei qual é a solução, se é votar, se não é votar, eu não sei, mas eu, particularmente, não confio. Enfim, basicamente é isso. Vou passar o tema, não sei se vai falar alguma coisa aprofundada. Gabriel. Desde que começou todo esse movimento, das manifestações no Brasil, que a mídia alternativa surgiu, e ela começou a ser uma espécie assim de um canal direto das pessoas com os acontecimentos. Porque a gente tinha a opção em casa, eu digo da minha experiência própria, de ligar a TV a cabo, ligar a TV aberta e ligar a mídia ninja. Então eu ficava acompanhando o que estava acontecendo durante a Copa das Confederações, por exemplo. Então eu ficava acompanhando o que ia acontecendo naqueles três canais. Às vezes os três simultaneamente estavam voltados para o mesmo fato mais relevante, mais quente que eles estavam. Assim, e você via, evidentemente, não só ângulos de câmera diferentes, mas o discurso diferente. Geralmente o discurso da mídia oficial é feito à distância, muitas vezes de helicóptero, e com a voz superposta de um locutor ou de um comentarista interpretando. E a mídia ninja é aquele negócio, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, no meio da multidão, levando queda, virando para o céu, virando para o chão, correndo, o repórter arquejando, e isso dava para a gente uma sensação de participação muito maior. Eu moro no Rio de Janeiro, eu moro em Laranjeiras, a cerca de 1 quilômetro do Palácio do Governo. Ali da rua Pinheiro Machado, quando eu acompanhava todo aquilo que acontecia em frente ao Palácio do Governo do Rio de Janeiro, aquilo ali era na minha vizinhança, aquilo era do lado da minha casa. Então aquilo tinha um interesse muito grande para mim, até para quando eu queria sair de casa, eu sabia por onde eu podia passar. Se eu podia ir até o metrô do Largo do Machado para pegar o metrô, se o bicho estava pegando também no Largo do Machado, e assim por diante. Agora, passou para muitas pessoas no país inteiro uma ideia de que a mídia ninja, as mídias alternativas, são uma coisa de Rio e São Paulo. Uma coisa que mostra para as pessoas o que está acontecendo no Rio e São Paulo. Eu queria que vocês comentassem, dentro da opinião, da experiência de vocês aí, como é que esse movimento está se
se espalhando pelo país, onde é que tem atividades mais intensas, onde é que está havendo coberturas maiores, não só de manifestação, mas de tudo que possa interessar a população. Renan, fala do Rapadura Ninja, que foi o primeiro ninja depois do Rio. Rapadura Ninja. Foi daqui do Nordeste. Eu vou lembrar antes do acontecimento lá em Belo Horizonte, na ocupação Rosa Leão. Nós fomos chamados para fazer a filmagem da ocupação, né? E que a ocupação de moradia, várias pessoas que não têm dinheiro, não têm condição financeira para pagar um aluguel, aí arranjaram essa ocupação lá na área lá central lá de Belo Horizonte. Só que teve uma hora que o batalhão de choque entrou na ocupação Rosa Leão e já tinha feito um acordo com os moradores que não ia ter ação direta da Polícia Militar. E eu estava filmando. Aí o policial não gostou muito da ação, né? Aí pediu para mim, me dá o celular. Aí eu falei, não vou dar o celular. Isso na época eu tinha um iPhone 4, que eu demorei 4 meses do meu salário para comprar o celular. Aí o policial virou para mim e falou, me dá o celular. Eu falei, não vou te dar o celular. Aí eu bloqueei ele e escondi a testa na mão, né? Aí ele foi, me mobilizou, arrancou o celular. Aí ele viu que estava travado e virou e perguntou, qual é a senha? Eu falei, não vou te dar a senha. Aí ele pegou, só não vai dar a senha não? Beleza. Aí pegou, jogou no chão, tacou um pedregulho em cima, pisou em cima do celular, acabou com o iPhone 4, por sorte, tinha algumas imagens que ficaram salvas na nuvem e tudo mais, né? Mas acabou com o meu celular. Ele me prendeu por desacato à autoridade, por agressão e por estar incitando a violência. E chegando lá na delegacia, eu falei com a delegada, e a delegada virou e falou, porra, sério mesmo, cara? Você fez isso? Eu falei, a senhora acha mesmo que eu fiz isso? Aí olhou assim pra mim e falou, é verdade, o cara tá mentindo. Aí botou lá a minha história, verdade, e no boletim de ocorrência, e tá lá. Sabe? Então, a polícia militar, que é pra gente confiar, que é pra gente chegar perto do policial e falar, não, agora agora eu vou me sentir seguro, porque, o cara tava me defender. Tu chega do lado do cara e fala, será que o cara vai bater? Será que o cara vai roubar? Será que o cara vai fazer alguma merda? Como é que tu vai confiar numa polícia dessa, né? É complicado, sabe? Ao mesmo tempo que eu fico preocupado, eu fico triste, porque era pra gente confiar nessa polícia. E outra coisa é a respeito da manipulação da mídia, né? Que você está falando antes, uma mídia de grande circulação, ela publicou no site, manifestantes do Egito fazem não sei o que lá. E aqui no Brasil estava vândalos destrói não sei o que lá. E a foto era praticamente a mesma, sabe? O pessoal virando o carro. Então, fora do país é manifestante. Aqui dentro do país é vândalo. Por que isso? A gente não pode... É impressionante isso, cara. Com relação ao que o Braga também falou dos outros ninjas de outros estados, o primeiro que surgiu, assim, que a mídia ninja falou, foi o Rapadura Ninja, que era um transmissor, se eu não me engano, não sei de Recife, eu não lembro muito bem do estado. Onde? De Fortaleza. Aí, aonde as transmissões proliferaram, aonde a violência era mais intensa. Então você tem transmissores em Belo Horizonte, tem transmissores aqui em Fortaleza, tem transmissores no Espírito Santo e por aí vai. No caso, onde a violência é mais intensa. Se ela se intensificar, de repente, hoje no Sul, vão começar a surgir mais transmissores do Sul. E até porque a audiência das mídias livres ela é muito maior nos momentos de conflito. Você consegue, o Renan no começo teve até 17 mil espectadores na sua transmissão. E quando surgiram mais coletivos, as pessoas transmitindo, hoje você consegue entre 1.500, um transmissor assim bastante conhecido e tal, 1.500, 2.000, entre 1.500 e 2.000 transmissores. Então, acho que um grande proliferador de transmissores aí são protestos intensos e violência intensa. Como no Rio e São Paulo, isso tem sido assim, uma constante, né? A agressão tem sido muito maior e proporcional à reação da população, os transmissores têm se concentrado nessa área.
Mas assim, eles continuam sendo... E, inclusive, tem pessoas, transmissores que vêm de outros estados transmitir aqui. A gente já teve uma transmissora de Minas Gerais, que acompanhou as ocupações. São Paulo também já veio aqui no Rio. Desculpa, lá no Rio. Posso só um negócio? Mandar um abraço aí pro Tenente Guilherme, que destruiu meu celular. Com certeza ele está assistindo a gente, tá? Um beijo pra você, tá, cara? Tô esperando o iPhone, tá? Beleza. Essa é a mídia livre, né? O que a mídia corporativa não faria, a gente faz, né? Então vai um beijinho no ombro do Renan aí pro carinha. Aproveitando outro gancho aqui do que o Braulio estava falando em relação à imparcialidade, né? Porque sempre as mídias, essas mídias, esses coletivos midiáticos civis, assim, né? Que é um fenômeno muito recente, né? 2, 3, 10 anos no máximo, não sei especialista nisso. Mas é engraçado que sempre que surge alguma coisa assim, principalmente quando é em resposta a uma necessidade, uma vontade, uma demanda civil de grande escala, você vê que algumas pessoas acabam adotando uma atitude um pouco maniqueísta em relação a que o novo é o bom, é o perfeito, é o maravilhoso, e que o antigo, o velho, o sistema é o errado, o fracassado, o mal. E é legal isso que você falou, Alex, de que também é exemplificado no que o Braulio disse, de que as mídias livres, esses coletivos, eles não adotam, ou pelo menos, como você se colocou, você não adota essa pretensa imparcialidade, esse distanciamento jornalístico, né? Nunca. Como o Braulio disse, você pega um grande sistema de mídia e por conta muito desse mito, né, da imparcialidade, do distanciamento jornalístico, eles filmam de longe e o repórter está lá, alguns até estão lá no meio, se machucam como esse que você comentou. Falando em terceira pessoa, exatamente, né? Mas uma terceira pessoa, uma coisa distanciada para realmente uma posição passiva de um espectador. Então, contrário a esse passivismo, assim, eu acredito que em grande parte seja de origem bem intencionada, de ter um distanciamento, de apresentar as coisas de longe, de apresentar, sabe, imparcialmente, o que é uma impossibilidade. Contra esse passivismo, essa mídia é uma mídia ativista, no sentido de que é uma mídia que se coloca ativamente dentro do protesto, é uma mídia que ela não se isenta de participar das próprias manifestações e que se coloca, como você falou, o grande valor desses coletivos midiáticos não é exatamente uma suposta imparcialidade que eles alcancem, mas justamente que eles abranjam múltiplas parcialidades e quanto mais partes a gente consegue ver, como o Grau estava dizendo que ele vê um monte de coisa, o bolo está coçando o dedo. O negócio é o seguinte, um celular de R$1.500 e uma câmera de vídeo de $100.000. Por isso que ele tem que ficar longe. É isso. Mas olha a bola. Eu comecei minha vida profissional como jornalista na RBS 0 Hora e fui, como todos, obrigado a começar pela reportagem policial. Então o negócio é o seguinte, o policial é que nem um cachorro, tá? No fundo ele é um lobo, só que ele é um lobo amestrado ou educado para proteger as ovelhas. Quando as ovelhas estão em perigo, que os cidadãos, elas berram e gemem, pedem pelo cachorro, né? Só que quando você está convivendo com o cachorro, ele pode eventualmente virar lobo. Então, pela minha um ano e meio de experiência com policiais e com marginais de toda espécie, tive dentro de todos os presídios do Rio Grande do Sul, a única diferença entre os dois é que um tem carteirinha e o outro não. E segundo o coronel do Pentágono, que tem um livro muito interessante que todos viram ler, que chama-se O Custo de se Aprender a Matar em Sociedade e em Guerra. Tá? Então ele afirma o seguinte, pela própria ele é coronel psicólogo do Pentágono. 10% de qualquer força armada é composto de serial killers. Esses fazem o serviço sujo, eles gostam de bater, de matar, e isso está no ser humano. Os outros vão atrás. Tá? Então, não tem como você ter uma polícia confiável. Eu aconselho não confiar nunca na polícia, porque ele é apenas um cachorro amestrado. Se você levar ele para a parede, ele vai reagir nem louco. Isso aí, bola. Eu queria só pegar um gancho do... E lá na 0 Hora, sobre a imparcialidade, ele havia uma lista, em 72 isso era ditadura, mas havia uma lista na parede dos assuntos e empresas que nós não poderíamos escrever, porque não era do interesse da empresa proprietária do jornal. Então, os meios de comunicação são todos parciais, porque eles são sempre sujeitos a
a uma venda de banca, que é o que realmente, no fim das contas, é o que determina a ideologia deles de publicação. Lá na sala do Boni ele tinha todos os canais ligados e o Ibope instantâneo. O Faustão tem na frente dele um monitor com o Ibope instantâneo. Se o sujeito está dando Ibope, ele estende a entrevista. Se o sujeito está caindo, ele corta o cara, entendeu? Então, esperar da mídia corporativa, de grande escala, que eles sejam parciais e que eles... E depois é o seguinte, você escreve alguma coisa, você reporta algo, um repórter, por exemplo, como eu fui, cansei da minha matéria ser travada no editor-chefe e no diretor da redação. Isso aí é normal, é muito difícil você realmente, numa estrutura de mídia de grande porte, você conseguir alguma imparcialidade. Né? Porque só queria falar uma coisa em relação a... Só um minutinho. Em relação a isso, o Braulio falou que havia mídia livre para ver como é que estava o metrô e tudo mais, e a capacidade de interação do manifestante, do cidadão com a mídia livre é muito grande, porque vocês não vão ver aqui, mas eu estou transmitindo e tem um chat aqui. Então nossos canais eles permitem que todo mundo que esteja nos assistindo nos coloque informações. Como vocês estão de casa vendo vários olhares diferentes, o manifestante de casa, o cidadão, ele pode dar dicas pra gente. Alex, corre ali na esquina de tal rua, porque está acontecendo tal coisa. Então, cuidado, atrás de você tem alguém vindo, porque eu estou vendo pela câmera do outro. Então, nós não somos só os olhos do povo, a gente acaba sendo uma extensão até do próprio corpo das pessoas, que pode, através de nós, interagir nas situações. Eu já fui salvo várias vezes, minha amiga Iris ali é minha base, né? Entreguei, tá? Ela que vai monitorando todas as notícias para mim, quando eu transmitindo na internet, vendo os outros transmissores, vai falando para mim o que está acontecendo, e através dessas informações eu vou vendo o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, para onde eu vou virar a minha câmera e para que direção eu vou seguir. Então... Eu queria retomar aqui essa discussão sobre o aspecto geral da mídia ninja no país, porque todos nós, aí eu estou falando do ponto de vista da população, das pessoas com quem eu converso, com quem eu saio, assim as pessoas comentam. Então, para a grande maioria da população, no ano passado, a mídia ninja surgiu naquela famosa entrevista do Pablo Capilé, Fora do Eixo, e do Bruno Tortur no Roda Viva da TV Cultura. Muitos amigos meus, inclusive, passaram a discutir essa questão a partir daquela entrevista. E para a grande maioria das pessoas, existe um coletivo de produções artísticas de shows chamado Fora do Eixo, que percorre o Brasil inteiro. São várias casas situadas em vários lugares do Brasil, de jovens que se juntam para produzir principalmente shows de músicas, trabalhos de teatro e outras coisas, e que dentro ou ao lado desse grupo do Fora do Eixo surgiu um grupo de repórteres com celular na mão chamados Mídia Ninja. A gente sabe que essa realidade é muito mais variada e muito mais diversificada do que isso. Não existem dois grupos dessa galera aí. Existe um grande número de grupos. Eu queria que vocês falassem mais ou menos os grupos locais que existem, que além da mídia ninja, como o rótulo mais evidente assim, quais são os outros grupos que existem espalhados por aí, como é que esses grupos estão se fracionando, se subdividindo, se tem alguns grupos especializados mais num tipo de cobertura e outros num outro tipo de cobertura, porque eu acho que alguns cobrem mais manifestações, outros cobrem coisas do ponto de vista cultural. Eu já vi algumas transmissões também de shows e outras coisas. Queria que vocês aí que têm a experiência direta e de dentro do assunto comentassem isso. O Mídia Ninja começou, popularizou essas transmissões nas manifestações. Muita gente adotou a sigla Ninja, Narrativas Independentes, Jornalismo em Ação, sem fazer parte diretamente do Ninja. Hoje em dia, a seguir a isso, vários coletivos foram se formando, e tem transmissões, coletivos a gente pode colocar como Mariachi, Coletivo Fanfarra, Carranca, MIC, Mídia Independente Coletiva. Tem vários coletivos que fazem transmissões, e não só coletivos, tem transmissores individuais. Um exemplo disso é o Olhar Independente, que está sempre nas manifestações, com uma transmissão Olho na Rua também, Rio na Rua também, são transmissores independentes. Então, além dos coletivos que se formaram, tem os transmissores independentes.
E o que é interessante é para dizer que qualquer um de nós pode ser um transmissor, um mídia livrista. Basta ter o celular, colocar o programa aqui e transmitir ao vivo. Oi? Aplicativo do Podcast, tem vários. Oi? Bom, quem gostar de ficar perto, como eu, só chegar. Não, se eu quiser fazer uma transmissão assim, por exemplo, se eu vou para uma manifestação ou para um acontecimento e eu quero fazer uma transmissão, basta eu ter esse aplicativo e levar o meu celular? Exatamente. Só você ter seu aplicativo, ligar o celular e transmitir. Não tem pré-requisito nenhum. Até porque, como eu falei, hoje em dia, como esse tipo de transmissão é algo novo, né, ainda não se criou um formato de transmissão. Então, e como são parcialidades múltiplas, você vai mostrar o seu olhar. Né, umas pessoas mais articuladas, outras menos, mas o fato está sendo visto e narrado de alguma maneira. Então, não tem nenhum pré-requisito. Quando eu entro que eu quero assistir alguma coisa, porque isso virou uma parte do meu cotidiano, é uma coisa que interessa. Eu estava discutindo com alguns amigos, eu digo, olha, está tendo manifestação aqui no Rio de Janeiro, tem todo aquele movimento Fora Cabral e tudo mais, que isso durava o dia inteiro, entendeu? E eu comentava com meus amigos e eles diziam assim, mas você então não trabalha, você fica o dia inteiro assistindo vídeo, você diz que tem 8, 10, 12 horas de transmissão contínua, você fica 8, 10, 12 horas na frente da mídia ninja. Eu digo, não, eu vou lá no Twitchcast, abro a janela e deixo a transmissão correndo com um som bem baixinho, aí volto para a minha janela e estou escrevendo, estou trabalhando, passo o dia trabalhando lá no meu arquivo, eu estou escrevendo, estou traduzindo, estou escrevendo um artigo, sei lá, fazendo o meu trabalho, e o som está baixinho. Quando pelo áudio eu percebo que o bicho está pegando, aí eu troco de tela e vou assistir o que está acontecendo. Então, quando eu chego lá na página do Twitchcast, tem um monte de janelinhas pequenas e ali eu posso escolher qual é a transmissão, inclusive porque às vezes uma sai do ar, aí aquela ali foi cortada, aí eu rapidamente clico na outra e vou acompanhar pela outra. Breno, existe um site que, você lembra do nome do site? Me ajuda se você souber. É um site que ele já apresenta todas as janelas de todos os transmissores simultaneamente. Você consegue numa página só ver todos eles. Eu vou querer esse link. Alguém sabe desse site que eu esqueci o nome, gente? Web Realidade, isso aí. Web Realidade. Isso. Você está chega lá. Chega. Web Realidade. Quem tiver online está ali. E se eu quiser transmitir, eu vou aparecer lá também. Se você direcionar o seu endereço para a Web Realidade, ele vai colocar lá. Ele coloca a minha tela também. Coloca. E você pode escolher assim, deixar um com som e os outros sem som. Ou 2 com som, você consegue inclusive fazer essa seleção do que você vai ouvir, né? Certo. Uma outra dúvida que o pessoal tem é o seguinte, várias pessoas me perguntam, isso serve para transmitir manifestação? Eu digo, não. Uma câmera não é criada para fotografar uma coisa específica, a não ser talvez uma câmera submarina ou coisa desse tipo. Qualquer câmera vai filmar o fotografar o que está diante dela. Então, se vocês levam para as manifestações, é porque as manifestações são um momento quente que está acontecendo no país daquele jeito. Eu queria saber se existe, assim, por exemplo, suponhamos que, aí vou dizer do meu ponto de vista, os Rolling Stones vêm cantar no Brasil. Tem a possibilidade de eu ter, assim, 200 câmeras transmitindo um show? Tem, se tiverem tantas pessoas transmitindo lá dentro, você tem. Agora, eu não sei até que ponto o evento vai permitir essa transmissão, né? Mas quem tiver com o celular ali, o pessoal costuma fazer isso, até porque o Fora do Eixo fazia muito isso, transmitia os shows de música. Começou essa coisa de transmissão ao vivo, eles começaram a transmitir os shows de música. Né? E quando surgiu as revoltas da rua, foi só redirecionar esse tipo de transmissão, né? Porque digamos que eu estou lá no Rio de Janeiro. Agora eu fico sabendo que hoje à noite a banda Cabroeira vai tocar aqui, são meus amigos, e eu digo, tem 2 anos que eu não vejo um show da banda Cabroeira. Sei que eles estão tocando hoje de noite em Campina Grande. Eu gostaria, imagino que isso com todo mundo que gosta disso, saber que uma banda amiga está tocando no Mato Grosso, ou no Rio Grande do Sul, no Paraná, naquela noite, e eu gostaria de ter um canal onde eu pudesse ligar e ver, mesmo que com um áudio precário, mesmo que com uma imagem precária, ali não é para você ter a fruição total do show, como se você estivesse lá no show. É simplesmente para você saber como está rolando, qual foi o repertório que a banda tocou, como foi a reação do público e tudo mais. Existe isso? Isso é uma coisa que está rolando? Olha, existe porque assim, as mídias livres elas não funcionam em grupo, elas funcionam em rede. Então você não necessariamente precisa estar fazendo parte do mesmo grupo para transmitir alguma coisa. Uma transmissão leva a outra. Então um fã da Cabroeira que esteja lá, esteja com muita vontade de partilhar esse momento com todas as pessoas que gostam, que são fãs também,
né, ele vai transmitir. Então, se você tem essa vontade, contata um amigo seu, aonde essa banda for tocar, fala assim, vai lá e transmite pra gente. Ou então procura nos sites ou fanpage dessa banda, que pode ser que tenha alguém que divulgue ali uma transmissão. Agora sim, a Livre hoje ela transmite qualquer evento, eventos culturais, inclusive, às vezes a gente liga a nossa transmissão em casa, apontando o celular para a parede e enche o chat de pessoas conversando conosco. Isso até funciona a nível pessoal. A minha amiga... Oi, Mazinho. Sobre esse aplicativo? O aplicativo que a gente usa mais é do Twitchcasting. Twitchcasting.live. Não, Twitchcast Live. Twitchcasting Live. Ao pé da letra, Twitchcasting Live. Twitchcasting Live. Esse é o melhor aplicativo porque ele tem a transmissão mais longa. E quanto mais horas você fica transmitindo, mais a sua transmissão se prolonga. Os outros aplicativos, eles caem com pouco tempo de transmissão. Twitchcasting Live é o melhor. E para o celular ele tem dois aplicativos, esse que eu estou usando de transmissão e tem o Viewer, que é um ícone verdinho, o Twitchcasting Viewer, que é onde você vai poder ver as transmissões. Ele é especificamente para isso. Aí você tem lá uma lista que você pode ver quem está na hora e adicionar seus favoritos. Quem tiver online seus favoritos vai estar com uma tarjinha amarela, é só você clicar que vai ver a transmissão. Um outro que achou que as pessoas fazem muito aqui, eu estou trazendo para os meninos aqui, perguntas que as pessoas me fazem, que quando eu sei responder, respondo, quando não sei, eu passo adentro, estou passando adentro para vocês, que é o seguinte, alguém me perguntou uma vez, e esse negócio de medianismo só existe aqui no Brasil? Só existe esse tipo de transmissão aqui? Se eu quiser saber o que está acontecendo numa manifestação, digamos agora, na Síria, ou em Istambul, ou na Ucrânia, ou outros lugares onde o bicho está pegando, existem canais onde a gente pode acessar e saber, e ver câmeras na rua, na Ucrânia de hoje, por exemplo? Tem, só não lembro. Qualquer parte do mundo, qualquer lugar tem isso. Esse fenômeno não é exclusivamente nosso, né? Isso é algo mundial. Seria interessante, então, que vocês tivessem, sei lá, um site central aí, já vai centralizador do mundo inteiro, de site onde as pessoas pudessem chegar lá e dizer, veja transmissões ao vivo de 2 pontos. Estados Unidos, Síria, Ucrânia, Portugal, Espanha e assim por diante. Esse web realidade. Mas não tem do mundo todo? Pega do mundo todo, né? Web realidade, já pode ir lá. E o que é interessante como eu volto a pisar nesse assunto, é a questão da interatividade, da participação de todo mundo nas transmissões, né? Você partilha tudo. Deixa eu me apresentar, eu sou Luiz Peixoto, sou membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro. Colaborei também com essa preocupação na articulação da rede latino-americana de comunicação e também com algumas mídias que tiveram aqui papel importante, inclusive naquele caso do Bruno Teles, que foi acusado de jogar um coquetel molotov. Então, ali a gente conseguiu, com articulação com o The Guardian e com algumas outras mídias, inclusive da Alemanha, estou esquecendo o nome agora, qual foi o órgão, transmitir o vídeo que comprovava que quem jogou o coquetel molotov, na verdade, foram 2 policiais e que havia uma cena montada para incriminá-lo. Então a Globo difundiu a informação de que ele seria denunciado pelo crime de homicídio e no final da noite ele estava sendo arquivado esse inquérito porque deu no New York Times a história verdadeira. Então a gente percebeu naquele momento que a mesma atitude que tomava o Brasil em relação aos crimes acontecidos durante a época da ditadura, com as comissões da verdade, a gente poderia criar uma comissão da verdade do presente e registrar aquilo que estava acontecendo. Com a crença de que, se você não consegue construir um mundo justo, pelo menos a gente pode tirar o véu da injustiça e acreditando no homem que as coisas podem mudar. Então, a gente teve isso. Então, já está se articulando, pelo menos uma iniciativa, um acordo internacional que eu tive a oportunidade de participar também, com a Oximity e algumas pessoas do Media Ninja e fora do eixo, para organizar um site com uma linha de tempo, porque uma grande dificuldade que a gente tem de encontrar esses materiais é que eles estão divididos e você não consegue falar assim, mas o que aconteceu no dia 1, no dia 2, não tem uma história contada. Então a primeira coisa é reunir esse material em algum lugar. Eu comecei a fazer isso na minha atividade, porque eu precisava saber quem foi ferido no dia 1, quem foi preso no dia 2,
quantos foram soltos, e para ter ideia, a gente teve anulados mais de 500 inquéritos e autos de prisão em flagrante, porque eram forjados, né, e eu vou poder falar disso depois. Enfim, a gente tinha que reunir. Então isso já está acontecendo, né? Leva aproximadamente 30 dias para implementar, mas daqui a pouco vai estar no ar, né? Então a gente pode depois trocar uma informação. E assim, uma grande prova de que isso acontece no mundo todo é que o monitoramento para evitar que as pessoas desaparecessem no Rio de Janeiro era feito numa mesa, exatamente como o senhor fazia na sua casa escrevendo. Eu estava numa mesa com meus colegas da OAB, com vários canais abertos, e a gente tinha 30 minutos entre o que acontecia e a notícia que era dada na televisão. E a gente começou a perceber que a notícia que era dada na televisão era muito diferente. Era uma edição de imagens e já tinha uma interpretação, uma história contada. E aí esse pessoal começou a falar assim, bom, olha só, eu posso contar o fato, cada um tem sua opinião, mas o fato, aquilo que a gente viu, é muito difícil da gente depois contradizer. E aí a polícia tomou algumas outras medidas, né? Uma delas foi transformar todos os policiais em mascarados, né? Mas enfim, eu só queria trazer essa informação de que já está sendo feito acordos internacionais para unir. Por exemplo, a questão da Venezuela. A gente sabe eu sei o que está acontecendo na Ucrânia. Afinal de contas, eles são terroristas, são de direita, são de esquerda, o problema da Rússia e tal. Então a gente precisa saber, né? E eles falam russo e ucraniano, e como é que o repórter faz? Primeiro tem uma tradução para a imprensa inglesa e depois do inglês para o português, e a gente fica com uma informação de terceira mão. Enfim, então isso tudo é um risco muito grande a que haja uma manipulação, quando na verdade todo mundo tem o direito humano e fundamental também a saber qual é a informação, qual é a verdade, de tomar parte na decisão dos governos. É isso, obrigado. Isso é muito importante porque nós temos consciência hoje de que todas essas câmaras que estão espalhadas aí pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, são olhos da sociedade voltados para o que está acontecendo, voltados para esses fatos. Ele citou aqui o caso do Bruno, o rapaz que foi acusado de jogar um coquetel molotov lá na rua Pinheiro Machado, em frente ao Palácio do Governo Estadual. O Bruno foi inocentado porque havia 1000 câmeras voltadas para aquele fato, e depois foi possível reconstituir imagem por imagem os policiais infiltrados que fizeram aquela coisa, e o fato que ele não tinha jogado coquetel molotov. Na mesma época, o Amarildo, o pedreiro Amarildo, que ficou tão famoso no Brasil inteiro, foi desaparecido porque, por coincidência, entre aspas, as câmeras de posto policial lá da Rocinha estavam com defeito naquela noite e não puderam gravar a alegada saída do Amarildo para ir embora para casa. Então, quando as câmeras não funcionam, você não pode conferir nada, você não pode provar nada, e você não tem argumento factual para discutir com o outro lado. Quando existem câmeras ligadas, a câmera, por mais parcial que seja, por mais direcionada que seja, ela está registrando o fato. Então, quanto mais câmeras nós tivermos, maior segurança a gente tem de que olhares diferentes, ou seja, o olhar coletivo, o olhar social, esteve voltado para aquele fato, não foi um olhar único, centralizado, uma opinião centralizadora que comanda todos. Então, nós temos uma outra palestra agora. Eu queria que vocês falassem, assim, cada um mais uns 2 minutos de uma fala de encerramento para a gente concluir aqui a mesa, por favor. Fala aí, Só para encerrar, só falando de câmera, né? Na Polícia Militar do Rio de Janeiro entrou uma lei, tem uma lei lá no Rio que a viatura da Polícia Civil, da Polícia Militar, tem que ter uma câmera no teto e uma câmera... Nos Estados Unidos. Exatamente, como nos Estados Unidos. Uma câmera no teto, virada para fora, para frente, e uma câmera interna, virada para o rosto do policial, dos 2 policiais. Eu acho, não tenho certeza, eu acho que 20% só da frota está equipado com essa câmera e não funciona. Então, e já está valendo na lei. Imagina se tivesse essa câmera funcionando na época do Amarildo. Então, é uma coisa assim que facilitaria bastante. Né? Quem vigia os vigilantes, né? Exatamente. Fala, Gabriel. Fala, final.
Bom, eu queria dizer o seguinte, tornar a falar para vocês que a gente que está transmitindo, a gente não está transmitindo sozinho, nós somos um pedaço de vocês que estão ali, então assistam tudo que vocês puderem de mídia livre, participem, interfiram no nosso olhar, passem informação, manifestem-se aqui, tudo que vocês... Quando eu estava guiando as minhas transmissões, eu falava, pessoal, olha só, eu estou aqui, essa manifestação com 1.500 pessoas, tem um acréscimo de vocês que estão aqui, então olha só, que se quiserem cantar e gritar palavras já, escrevam no chat, em caixa alta, porque vai ficar registrado aqui a participação de vocês nessa manifestação. Então, o registro escrito do chat, ele vai ampliar muito o contingente de pessoas que estão naquele lugar e vai marcar a participação do povo em toda a manifestação política. Então, assistam a mídia livre. E aqui eu não estou fazendo campanha promovendo o meu canal, não, são todos os canais. Aqui a gente não quer audiência para um só, não. A gente quer audiência em todos, porque nós somos os olhos do povo e os braços e pernas do povo também, né? Então, vocês vão nos ajudar a construir essa nova realidade e interferir naquilo que precisa ser alterado. Muito obrigado. Só para concluir também, eu acho que isso que o Braulio falou é central, assim, nessa nossa era da informação, com o avanço tecnológico das comunicações, é inevitável que a gente chegue a um ponto onde todos os olhares sejam olhares passíveis de serem registrados e compartilhados, e divulgados e etc. Acho que a única questão é se, como no caso do Edward Snowden, esse poder de observar, de registrar e de vigiar vai estar na mão de um Estado centralizado, às vezes escuso, obscuro, ou se ele vai estar na mão da população, como acontece com os coletivos midiáticos. Gabriel? Só uma última palavrinha. Eu peço que todos, se possível, sejam Edward Snowden e todos, se possível, de forma direta ou indireta, passam a afirmar qualquer tipo de arbitrariedade que vocês possam ver em suas vidas. Articularem aqui na cidade, em Campina Grande, baixarem o aplicativo aqui por for possível e passar a filmar tudo isso. Não é só fazer um protesto para filmar, não. Filmar tudo, o que aconteceu com você no dia a dia, naquela esquina, naquele bar, na lanchonete, na sua casa, qualquer lugar, saindo da boate, qualquer canto. Houve arbitrariedade, houve alguma coisa, processa, articula, procura correr atrás, não deixa, não, vou fazer longa, não adianta nada. Realmente não vai adiantar nada se você não fizer nada. Se todo mundo pensar assim, nada vai adiantar. Imagina todo mundo aqui junto, ninguém querendo fazer nada. Como aconteceria isso aqui hoje? Como que ia correr isso aqui hoje? Quer essa plateia aqui toda? Se você ninguém viesse para cá hoje, para quem a gente ia palestrar aqui hoje? Para ninguém. Então, vamos começar a articular um pouco mais, não necessariamente ir à rua, mas sim articular de formas informática, inglês, tudo sendo informatizado, hoje em dia, tudo sendo moderno, vamos passar a ter um pouco mais de articulação. Isso faz bastante parte do nosso dia a dia. Obrigado. Lembrar que o povo é fiscal do poder público, nós somos os fiscais deles. É isso aí, pessoal. Então, muito obrigado a todos pela presença. Muito obrigado a todos pela presença. E eu queria... Moça, eu quero falar agora sobre o jornalista. Ainda agora ele falou aí uma palavra sobre o policial e o cachorro. Ele está exatamente certo, num ponto de vista, mas não é todos policiais. Com certeza. Uns e outros não. Porque mesmo dentro da comparação, quando eles vão jurar a bandeira lá, eles são assim, indicados que eles não podem maltratar ninguém, nem judiar com ninguém, nem matar ninguém. Eles são autorizados em usar a força para poder dominar o bandido e levar. Então, numa parte, o cidadão ali, eu achei que ele faz uma coisa justa. Agora, não é todos policial, é alguns policial. E por isso também eu quero convocar, eu também sou repentista, eu não tenho assim muita saúde, eu sou um pouco problemático, eu tomo remédio controlado, mas eu sou cantador de viola. E quero tirar aqui uns 2 versos na plateia falando sobre os turistas. Pode ser? Aqui em Campina Grande a natureza que tem. Tô aqui no novo encontro que a natureza vem. E eu sei Campina Grande já está de parabéns.
Já está de parabéns a vida minha sonora, o meu progresso repito, minha luta e minha história. E aqui mando um abraço para os turistas de fora. Para os turistas de fora dizendo que tem um plano, que veio para a minha Campina e a minha Campina grande. E parabéns para eles, minha Campina visitante. Minha Campina visitando, eu digo progresso seu. A natureza convém, não é maior do que eu, mas tira a minha atitude, botando a beleza em seu. Falando policial que tem vida e tem humor, tem o policial que é gente e o policial que é cachorro, que não sabe trabalhar, só presta no pé do morro. Muito obrigado. Cadê a salva de palmas, gente? Boa. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos e vamos aguardar a próxima vez. Bom, essa foi o debate, mídia livre e ativismo aqui em Campina Grande. O pessoal está ficando por aqui, daqui a pouco vão transmitir o ato ecumênico. Beijo e um abraço para todos. E realmente traz uma novidade de informação de uma forma que eu desejo dele. Então, primeiro, eu vou chamar o Alexandre de após vocês ouviram esse vídeo todo, enfrentando também o Rio de Janeiro. Alexandre, por favor. Boa tarde. Estamos aqui Gabriel Moreira, da Operação 23º Encontro da Nova Consciência na mesa de mídia e ativismo, transmitindo aqui para todos vocês. Quer ver Renan Consatos, aqui camisa, um cara que eu conheço desde que nasceu, Gabriel Falcão, ator, e o meu amigo Braulio Tavares, que vai coordenar a mesa. Muito boa tarde a todos. Nós estamos começando mais uma mesa aqui do 23º Encontro para a Nova Consciência. Desta vez o nosso tema vai ser sobre a nova imprensa, como algumas pessoas estão chamando, as mídias alternativas, ou como eu já vi uma expressão muito interessante também, a pulverização da comunicação no Brasil. É uma maneira interessante de dizer. Isso tem surgido em vários contextos semelhantes, de certa forma é algo que surgiu dentro de um movimento cultural e que aos poucos foi se envolvendo a partir do ano passado com todas essas manifestações políticas de reivindicação popular. A gente está aqui no 23º Encontro da Nova Consciência para a mesa de mídia livre e ativismo em Campina Grande, na Paraíba. As mídias alternativas têm tido um papel muito importante de junho de 2013 até agora, o papel de questionar o comportamento das autoridades, principalmente da polícia, que tem se tornado cada vez mais a gente vai colocar a luz agora aqui. Violento, muitas vezes autoritário e extrapolando os seus limites. O que nos dá uma reflexão interessante sobre o Brasil de ontem e o Brasil de hoje. Nós temos aqui no Salão do SESC a exposição sobre o grupo do Mão Branca, coordenada pelo jornalista Ronaldo Leite, que era um grupo de extermínio de bandidos que existia aqui na Paraíba durante os anos 80. Esse grupo foi denunciado pela imprensa, foi julgado, a maior parte dos seus integrantes foram condenados, e eles eram, nos anos 80, aqui na Paraíba, eu, por ser de Campina Grande, acompanhei de perto esse movimento, eles eram mais ou menos os representantes daquela teoria de que bandido bom é bandido morto. Essa discussão está aí fora e ela nos dá uma reflexão. Vamos tentar colocar um pouquinho mais de luz aqui, pessoal. Tem voltado muito, eu moro no Rio de Janeiro e está voltando muito lá no Rio essa filosofia também de que bandido bom é bandido morto, e quando você defende uma pessoa que está sendo presa... Pode estar passando aqui os bastidores, eu vou falar com o pessoal para colocar a luz. Eu vou fazer isso acompanhando toda a transmissão, tá? Estou chegando aqui no camarim. Opa!
Você tem como colocar mais luz ali na frente? Mais luz? É para ali na plateia para poder transmitir, que está muito escura a transmissão. Quem não gostar das leis do país tem que nomear representantes para que essas leis sejam mudadas. Está aqui no backstage. Com o desejo da sociedade. Isso já foi feito dezenas de vezes no Brasil. Mudamos leis inúmeras vezes, temos leis antiquíssimas, antiquadas e superadas no Brasil, leis que estão aí sem vigia há mais de 30, 40, 50 anos, e tudo tem que ser feito pelo caminho da lei. Não é só o Estado que tem que vigiar a sociedade tem que vigiar o Estado. E esse movimento das mídias independentes que tem surgido é uma forma aliada às novas tecnologias de comunicação que tem aparecido, da sociedade voltar os seus olhos para o Estado. Nós estamos criando uma espécie assim de Big Brother ao contrário, já que todos os nossos passos são vigiados, já que todas as nossas informações estão sendo registradas aí por todos os meios eletrônicos, bancários, de fichamento do cidadão que existe, então vamos nós também reverter esse processo, vamos virar milhares, milhões de olhos para o comportamento do Estado, para o comportamento dos diferentes órgãos do Estado, dos políticos, da polícia e de tudo mais, e vamos acender a luz no Brasil inteiro, vamos deixar tudo às claras no Brasil inteiro. Então, essa rapaziada jovem que está aqui ao meu lado, está representando todo esse movimento, que é um movimento que pode ter, eventualmente, como qualquer movimento, os seus excessos, os seus equívocos, as suas hesitações, isso é uma coisa natural, mas é um movimento que eu considero saudável e importantíssimo para o Brasil no futuro. Então, vamos começar logo. Aqui o Gabriel Falcão, aqui ao meu lado, vai ler um documento e depois vocês vão falando aí pela ordem e vocês podem combinar também a ordem que vocês acham melhor. Aqui eu estou simplesmente para facilitar, eu sou o grande facilitador para o trabalho de vocês. Então, Gabriel Falcão, por favor. Gabriel vai ler a carta do Snowden. Vamos ver agora. Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, eu estou aqui mais na qualidade de um curioso e interessado no assunto do que propriamente de um ativista, como são os meus outros três colegas, dá para ver que eles estão com a câmera para mim. Então, mas ao mesmo tempo, eu queria trazer uma questão que, vendo até esse vídeo do Alex aqui, pode parecer que não é violenta, que não é um tipo de violência tão explícita quanto essa, mas que é uma violência muito cruel, assim, também, que é uma violência da invasão de privacidade por parte dos governos e das agências de espionagem, especialmente dos países anglofônicos. Para quem não sabe, Edward Snowden foi um agente, um administrador de sistemas da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos. E ele, no ano passado, entregou a jornalistas do jornal The Guardian e alguns outros jornais documentos que revelaram, documentos confidenciais acima do top secret, que revelaram um esquema de espionagem dos cidadãos assim, absurdo. E ele enviou uma carta aberta ao povo do Brasil, datada do dia 17 de dezembro de 2013, e essa carta que eu queria ler brevemente, antes da gente começar a debater aqui mais individualmente. 6 meses atrás, emergi das sombras da Agência Nacional de Segurança do ZEUA, a NSA, para me posicionar diante da câmera de um jornalista. Compartilhei com o mundo provas de que alguns governos estão montando um sistema de vigilância mundial para rastrear secretamente como vivemos, com quem conversamos e o que dizemos. Fui para diante daquela câmera de olhos abertos, com a consciência de que a decisão custaria minha família e meu lar, e colocaria minha vida em risco. O que me motivava era a ideia de que os cidadãos do mundo merecem entender o sistema dentro do qual vivem. Meu maior medo era que ninguém desse ouvidos ao meu aviso, e nunca antes eu fiquei tão feliz por ter estado tão equivocado. A reação em certos países vem sendo especialmente inspiradora para mim, e o Brasil é um deles, sem dúvida. Na NSA, eu testemunhei com preocupação crescente a vigilância de populações inteiras, sem que houvesse qualquer suspeita de ato criminoso. E essa vigilância ameaça se tornar o maior desafio aos direitos humanos de nossos tempos. A NSA e outras agências de espionagem nos dizem que, pelo bem da nossa própria segurança, em nome da segurança de Dilma, em nome da segurança da Petrobras, revogaram o nosso direito à privacidade e invadiram as nossas vidas. E fizeram isso sem pedir a permissão da população de qualquer país, nem mesmo delas. Hoje, se você carrega um celular em São Paulo,
a NSA pode rastrear onde você se encontra. E ela faz. Ela faz isso 5 bilhões de vezes por dia com pessoas no mundo inteiro. Quando uma pessoa em Florianópolis visita um site na internet, a NSA mantém um registro de quando isso aconteceu e do que você fez naquele site. Se uma mãe em Porto Alegre telefona seu filho para lhe desejar sorte no vestibular, a NSA pode guardar o registro da ligação por 5 anos ou mais. A agência chega a guardar registros de quem tem um caso extraconjugal ou de quem visita sites de pornografia, para o caso de precisarem sujar a reputação dos seus alvos. Senadores dos Estados Unidos nos dizem que o Brasil não deveria se preocupar, porque isso não é vigilância, isso é coleta de dados. Dizem que isso é feito para manter as pessoas em segurança. Eles estão enganados. Existe uma diferença enorme entre programas legais, espionagem legítima, atuação policial legítima, em que indivíduos são vigiados com base em suspeitas razoáveis, individualizadas, e esses programas de vigilância em massa para a formação de uma rede de informações que colocam populações inteiras sob vigilância onipresente e salvam cópias de tudo para sempre. Esses programas nunca foram motivados pela luta contra o terrorismo. São motivados por espionagem econômica, controle social e manipulação diplomática. São motivados pela busca de poder. Muitos senadores brasileiros concordam e pediram minha ajuda com sua investigação sobre a suspeita de crimes cometidos contra cidadãos brasileiros. Eu expressei a minha disposição de auxiliar, quando isso for apropriado e legal. Mas, infelizmente, o governo dos Estados Unidos da América vem trabalhando arduamente para limitar minha capacidade de fazê-lo, chegando ao ponto de obrigar o avião presidencial de Evo Morales a pousar, para me impedir de viajar à América Latina. Até que um país com sede de asilo político permanente, o governo dos Estados Unidos vai continuar a interferir com minha capacidade de falar. 6 meses atrás, eu revelei que a NSA queria ouvir o mundo inteiro. Agora o mundo inteiro está ouvindo de volta, e também falando. E a NSA não gosta do que está ouvindo. A cultura de vigilância mundial indiscriminada, que foi exposta a debates políticos e investigações reais em todos os continentes, está desabando. Apenas 3 semanas atrás, em dezembro, o Brasil liderou o Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas para reconhecer pela primeira vez na história que a privacidade não para onde a rede digital começa e que a vigilância em massa de inocentes é uma violação dos direitos humanos. A maré virou e finalmente podemos visualizar um futuro em que possamos desfrutar de segurança sem sacrificar nossa privacidade. Os nossos direitos não podem ser limitados por uma organização secreta e autoridades americanas nunca deveriam decidir sobre as liberdades dos cidadãos brasileiros. Mesmo os defensores da vigilância de massa, aqueles que talvez não estejam convencidos de que as tecnologias de vigilância ultrapassaram perigosamente os controles democráticos, hoje concordam que em democracias a vigilância do público tem que ser debatida pelo público. Meu ato de consciência começou com uma declaração. Não quero viver em um mundo em que tudo o que digo, tudo o que faço, todos com quem falo, cada expressão de criatividade, de amor ou de amizade seja registrado. Não é algo que eu estou disposto a apoiar, não é algo que eu estou disposto a construir e não é algo sobre o qual eu estou disposto a viver. Dias mais tarde, fui informado que meu governo me tinha convertido em apátrida e queria me encarcerar. O preço do meu discurso é o meu passaporte, mas eu o pagaria novamente. Não serei eu que vou ignorar a criminalidade em nome do conforto político. Prefiro virar apátrida a perder minha voz. Se o Brasil ouvir apenas uma coisa de mim, que seja o seguinte: quando todos nos unirmos contra as injustiças e em defesa da privacidade e dos direitos humanos básicos, poderemos nos defender até dos mais poderosos dos sistemas. É isso. Só para a gente ver um pouquinho esse texto, como que é o absurdo da NSA, da CIA e qualquer coisa, de estar monitorando a gente. Pô, a gente vai viajar, a gente sabe que está sendo monitorado pelo GPS. Desliga o GPS, também sabe que está sendo monitorado. Então não adianta muita coisa. E é questão de sei lá, cara, eu não sei dizer, sabe? É questão de
até princípio, né, cara? Porque, pô, ninguém pode chegar na tua casa, invadir e ver o que você está fazendo, só com a tua autorização. Então, é um absurdo isso daí, sabe? Então, e é isso. Bom, realmente essa questão da invasão da privacidade, da monitoração da gente, quer dizer, essa reação da população, ela justamente é contra isso, porque você vê hoje os governos, o povo está na rua por quê? Está insatisfeito, porque não é ouvido. Toda vez que o povo quer falar, ele é reprimido. Aí é interessante, os governos monitoram cada passo nosso, mas não nos dão expressão, né? Só que, por mais que eles sejam nossos governantes e nossos representantes que não nos representam, né, eles só estão ali porque foram colocados por nós. Então, cabe agora à massa, ao povo, reagir a isso. O Snowden falou dessa questão, colocou como o Gabriel também como violência, nessa questão da invasão da privacidade. Essa violência se estende para as ruas, como a gente pode ver, que a gente está sendo violentado a todo momento. Muitas vezes as pessoas elas confundem violência com agressividade física e acham que é só por aí. Não, de forma alguma. Você sofre porque a sua pele é diferente, você sofre porque você mora numa região do país diferente, que não numa região de cultura hegemônica, você sofre pela sua sexualidade, está sempre sendo oprimido de alguma maneira. E esses opressores têm representantes na política e usam de seu poder para poder validar e legitimar essa opressão. O ápice, isso vem acontecendo ao longo de décadas, séculos, sei lá, e agora chegou um momento de catarse, né, de explosão. Todo mundo foi para a rua. A mídia, como monitorando as ações bárbaras do Estado e até ação bárbaras de outras pessoas que também cometem seus excessos na rua, são uma reação a isso, né? Então a gente está aqui. O que vem a ser essa mídia livre hoje? Os olhos do povo. Nós agora estamos também, como estão olhando a gente, a nossa maneira, nós estamos tentando olhar a eles também, mostrar, né, para todos nós, para poder haver um despertar da nossa consciência, para que a gente possa fazer uma reação em relação a toda essa opressão que está acontecendo. Com relação a esses movimentos de rua e toda essa reação ativista e tudo mais, nós não vamos conseguir um resultado imediato, isso daí é fato. Mas a nossa luta não é nem será em vão. O distanciamento histórico, ele vai mostrar a repercussão e o efeito que essa coragem que está tendo de ir para a rua vai ter. Um grande exemplo disso, que é algo que não me tira das ruas mesmo, vocês viram que eu já enfrentei aqui, nós enfrentamos aqui, aquilo ali foi uma parte, né? Foi a visão do meu celular, não foi só, teve a do Renan, do Gabriel, da Drica, de uma porção de gente que sofreram inclusive violências piores. Eu nunca fui preso, apesar de ser abusado, né? Mas várias pessoas, amigas, foram presos, foram para Bangu, sofreram agressões sérias, tiveram, por exemplo, ossos quebrados, né? Que a mídia não coloca, até fraturas expostas de dedo, cacetete no rosto, humilhações e tudo mais. Essa mídia livre, com esse monte de olhinhos, aqui nós temos os olhos da população, funciona como um caleidoscópio, né? E é a contra-informação, enquanto a mídia formal está ali, colocando os recortes que eles pegam dos fatos, não é? E colocando a sua visão interessada, comprada, né? Eles se vendem por agir em consonância, em acordo com os governos. A gente está aqui nessas parcialidades múltiplas. Quando você diz que o repórter é imparcial, que a imprensa é imparcial, isso é uma enorme falácia. Porque ao mesmo tempo que a Rede Globo posiciona uma câmera para poder registrar um fato, o posicionamento dessa câmera já está reportando o evento. Então esse fato não está sendo visto na totalidade, já tem uma parcialidade ali. Então agora a gente tem o quê? Vários olhos e várias impressões pessoais de um mesmo fato, né? Para que quem esteja em casa consiga analisar esse evento de perspectivas múltiplas e tirar suas conclusões. Eu sempre falei assim que a minha vontade hoje era que eu estivesse transmitindo eventos culturais, shows, né, ações ecológicas na Floresta da Tijuca ou qualquer outro canto, mas no momento não dá não. A gente tem que estar na rua, tem que estar enfrentando gás, bomba, tiro. Vocês podem ver aqui na frente que eu coloquei, que eu trouxe pra gente, como é que a gente se equipa. Inicialmente eu não tinha esse equipamento não, eu sofria muito.
Comprei um óculos de mergulho para proteger do spray de pimenta, máscara de gás por gás lacrimogêneo, capacete por causa de pedras portuguesas e cacetete. E vale notar que não somente a população joga pedra na PM, como a PM também joga pedra na população. E isso é proibido, né? Então, tem vários lives que mostram policiais jogando pedra na população, né? Eu não gostaria de estar aqui numa posição dessa, de destaque, conversando com vocês numa mesa maniqueísta e dizer, o Estado é bonzinho, todos os manifestantes são bonzinhos, o Estado é malzinho, os manifestantes são bonzinhos. Há excesso de todos os lados, porém, mais condenável é o excesso do Estado, é o excesso do governo, é o excesso da polícia. Se policiais eles passam por um treinamento que tem que resistir à provocação, que tem que resistir a extremos, eles têm que estar preparados para poder lidar com a população. A gente não está numa guerra. Então por que você vai equipar um policial com uma armadura? Literalmente o que chama de Robocop hoje é armadura. Quando a gente sai na rua você vê policiais com distorcedor de voz. Tem um cidadão que está manifestando a sua insatisfação, que é um direito seu, chega um policial com um capacete preto espelhado, dá uma porrada na cara dessa pessoa, arrasta ela com uma gravata, joga dentro de um camburão e fala, perdeu, com uma voz de Robocop, metalizada, e não tem identificação essa pessoa. Então, quer dizer, lei, isso é obrigatório todo policial se identificar, né? E quando ele efetua uma detenção à prisão, ele acabar dizendo por que essa pessoa está sendo detida e presa e para onde está sendo levada, principalmente quando tem advogados perto para poder garantir os direitos dessa pessoa. E não, nesse momento é onde eles mais negam a informação, aonde eles mais atuam com uma agressividade brutal e violenta, as bombas, as armas não letais, né? Hoje em dia a gente tem que botar um ponto de interrogação nisso. O que é uma arma não letal, né? São usadas assim abusivamente. Um momento clássico disso foi a manifestação dos professores, né? Uma manifestação supostamente pacífica ali, onde os professores foram pedir ajuda aos black blocs. Olha só que interessante. Quem teve que ajudar os professores a poder continuar lutando pelos seus direitos foram os marginais, aqueles que são caçados pelo Estado, que são criminalizados, né? Enquanto a polícia estava dando pancada em senhoras, em homens e mulheres e tudo, arrastando pelo cabelo, bombas de gás lacrimogêneo. Teve uma amiga nossa que ficou, 3 amigas nossas ficaram na porta da Câmara Municipal, protegidas por 2 ripas de madeira, e quando acabou a confusão nós contamos 15 tiros de bala de borracha. Parecia uma cena de filme. 3 mulheres ali, não é? 3 mulheres ali acuadas no canto e pá, e bala de borracha e gás. Aí detalhe, você está sendo agredido por várias balas de borracha e o ar impregnado de gás lacrimogêneo, te criando uma sensação horrorosa, que às vezes essa máscara com filtro duplo de carvão ativado não chega para poder evitar, né? Te deixando agonizado, fazendo com que você se movimente dali para poder buscar, e você escolhe, você sufoca ou você vai ser metralhado por balas de borracha, né? Se não fosse a mídia livre hoje, as nossas transmissões, isso tudo não seria realidade, não seria verdade, porque os registros históricos não mencionariam isso, os governantes negariam isso, e a imprensa diria que essas balas foram atiradas por manifestantes, ou por baderneiros ou vândalos. E eu digo hoje em dia, eu sou vândalo, eu sou Alexander Lepeletier, o vândalo. Por quê? Somos dos vândalos, que se você pegar o significado da palavra, essa palavra se esvaziou de sentido, totalmente. Hoje em dia, o quê? Que o vândalo é aquele que destrói, que depende. Vandalismo é crime, inclusive, né? Um crime previsto no Código Penal. Hoje em dia, quem quer defender o seu direito é vândalo. Quem arrebenta, quem bate, quem acaba saindo muito mais armado, destroçando a população, é a polícia. Então, quer dizer, eu sou vândalo mesmo, cara, porque hoje em dia essa palavra ganha um outro sentido, né? Então é isso, assim, nessa questão da mídia livre, nós hoje temos aqui um passo para a democratização da comunicação. Nós vamos à contra-informação, a gente está aqui para questionar tudo aquilo que é dito pela grande mídia e dar voz ao povo, porque hoje a grande mídia não é a voz do povo, mesmo. Até mesmo quando há uma entrevista na rua, que você pega um transeunte, pede uma informação, isso é editado dentro
de uma emissora, e você vai colocar ali o que você quer. Quantas pessoas não tiveram já seu discurso alterado? Eu posso dizer aqui que uma revista de grande circulação me entrevistou eu não vou dizer o nome dessa revista, mas vocês já vão saber quem é, né? Então, nesse caso que teve uma grande repercussão na mídia, usaram 3 palavras de 2 horas de entrevista e o resto foi tudo distorcido para poder induzir as pessoas a entenderem o que essa revista queria. Então, hoje a grande mídia perde essa credibilidade e esse questionamento, mesmo nós da mídia livre, a gente está aqui, a nossa narrativa não é questionável, de forma alguma. Nós somos parcialidades múltiplas. Então, quando eu estou transmitindo um fato, eu estou transmitindo dentro da minha visão. Eu estou colocando ali o meu sentimento, eu estou colocando a minha impressão do fato. Porque um transmissor de mídia livre, ele não está passivo à situação, ele é ativo dentro dela. Ele está transmitindo a sua interação com a situação. Então, quer dizer, olhei o Alex, vou ver o Renan, olhei o Renan, vou ver o Gabriel, e vou ver outros transmissores, e a partir daí você vai montar do que você está vendo de vários canais múltiplos de informação, a sua opinião quanto àquilo que está acontecendo. Agora, interessante é como você percebe o padrão, né, de similaridade entre os discursos, entre as narrativas de todos que estão na rua, e uma discrepância enorme em relação ao que é narrado na grande mídia. Foi assim, revoltante chegar em casa de um ato, arrebentado, porque um ato no Rio não são 2 horinhas, são 8, 9 horas. A gente tem que ter bateria pra caramba, bateria externa, que é outro recurso que a gente tem, para poder ampliar. Aqui vocês podem ver, o Renato trouxe aqui, que a gente amplia muito a capacidade de operação do celular. O seu braço em pé, aqui todo dormente já, você já com dor e tudo quanto é. Na hora você não sente não, bum, pá, pá, corre pra cá, pega pra lá, vem pra ali. Aí você tá no gás, adrenalina, você não sente nada. Chega em casa, você tá moído, você não sente. E moído 2 vezes, porque você tá moído fisicamente, mentalmente e emocionalmente 3 vezes. Você sai de lá arrasado. É muito triste você ver o Estado arrebentando com o seu povo, utilizando o seu contingente policial para poder coibir direitos de manifestação, calar a voz do povo, né? E o pessoal ali tentando fazer resistência, lutando pra caramba. Realmente as manifestações, elas têm hoje um número de pessoas menor na rua? Tem. Acho que daqui a pouco essa rua vai encher de novo, porque a gente não vai calar, a gente vai continuar ali. Então acho que hoje em dia esse advento da mídia livre é algo assim muito precioso, poderoso, que está começando agora, está começando a ganhar forma agora. É uma nova estética jornalística, narrativa, né? Toda estética gera uma ética, então a gente está vendo que as transmissões vão ganhando gradualmente um formato, cada transmissor vai conseguindo amadurecer mais dentro da sua transmissão, melhorar o equipamento. Hoje você tem que ter um celular bom, você tem que ter uma internet boa. Falando em transmissão, outra coisa que o Estado costuma fazer também para poder prejudicar a mídia livre é que colocar bloqueadores de sinal nos lugares, onde você tem internet caindo toda hora ou sem nenhum sinal. Então, por que será que nossos sinais são bloqueados, né? É sinal que tem nós somos uma ameaça muito grande a qualquer tipo de manipulação de fatos e de realidade. Então, todo esforço que é feito para nos calar é válido, né? É um esforço calado e tudo mais. Essas manifestações, esses movimentos de rua são a ponta do iceberg. A gente realmente tem que entender isso numa perspectiva mais ampla, a coisa está pior. Então, assim, ao mesmo tempo que esse ato político de manifestação, de lotar as ruas, ele é válido, legítimo, a gente tem que estar lá, a micropolítica também, a ação individual, ela é essencial. E outra coisa que eu queria, só para encerrar essa primeira fala para vocês, é o seguinte: o ambiente digital, ele é também um ambiente de manifestação. Então, quando a gente fala assim, e você aí que é manifestante de poltrona, esse manifestante de poltrona não necessariamente não é o cara que não vai à rua, é o cara que fica olhando, vendo aquilo, achando aquilo, ai meu Deus, que coisa horrível, comenta com um coleguinha na esquina, aquilo fica por ali, não partilha, não se coloca dentro do ambiente digital. Agora, se vocês quiserem fortalecer o movimento popular e tudo mais, assistam os canais de mídia livre, compartilhem os posts dentro das redes sociais. Esse compartilhamento, essa pulverização de informação, ela é essencial para o fortalecimento da nossa luta para um Brasil, para um mundo melhor. Tá? Eu queria passar a palavra aqui para o Gabriel e a gente já volta a falar, tá bom? Obrigado.
Bom, comecei em meados de junho e julho com a mídia independente, ou livrista, como queira denominar. Eu antes disso, antes de junho, eu tinha, digamos que, englobado um protesto de uma galerinha, que você não conhece, infelizmente, contra o aumento da passagem, que foi o estopim, 20%, que foi para 2,75, não lembro o valor agora, enfim. Aí nós englobamos um protesto da Alerj em rumo à Rua da Assembleia e depois Rio Branco. Até então foi tudo famosamente pacífico, com jornalistas e mídia, não era mídia ainda, né? Tinha outros mídias lá filmando, tanto com celular, com câmeras digitais, enfim. Chegamos no Rio Branco, demos de cara com choque, só que o choque não estava preparado, digamos assim. Estava um pouco distanciados nós. Até então, andamos, fechamos a rua, obviamente, a rua inteira da Rio Branco ficou fechada. Começamos a caminhar, palavras de ordem, cartazes, para dizer o que nós estávamos manifestando ali, protestando. Muitos condutores aderiram, buzinando, outros reclamaram, xingaram, hostilizaram, isso é natural. Críticas e elogios rolam bastante. Passando em média, não sei se eu estou errado, mas 2 horas de ato, esse ato não foi tão grande,